Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui, mais uma vez, ao canal A Voz que Clama no Deserto. Se você não for cadastrado, você tem essa liberdade, está se cadastrando, acionando o sininho, para que a cada programação você seja notificado. Estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus, onde estaremos aqui, onde nos encontramos, conhecendo o conteúdo do primeiro trimestre de 2025, classe dos adolescentes, onde o tema central vai tratar aí do livro de Gênesis, tá bom? O livro dos grandes começos. E nesta oportunidade, a lição que estaremos considerando, a lição número 4, que tem como tema humanidade, a coroa da criação, tá bom? Portanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Pai, neste momento em que aqui vamos estar conhecendo mais um conteúdo. Abençoa, Pai, a cada adolescente que já se encontra na Tua presença. Liberta aqueles que ainda não se encontram. Vai salvando, ó Pai, almas neste dia, muitas almas. Guardando os nossos jovens, guardando as nossas adolescentes, guardando, Pai, as nossas crianças. Senhor, na Tua santa presença, faz isso, meu Deus, que eles sejam para Ti, ser um instrumento nas Tuas mãos, e que essa escolha tenha a exemplo de Jeremias, Pai, começado no ventre de suas mães. Senhor, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus, ou a imagem dele, Ele os criou homem e mulher. Vamos descobrir, todos nós já sabemos um dever de casa para ser feito. Seja na escola ou em casa, de um jeito ou de outro. É possível ver as seguintes semelhanças: alguém com autoridade falando o que deve ser feito, a pessoa a quem a tarefa é confiada e a própria obrigação em si, ou seja, a missão. Quando você recebe alguma tarefa, você costuma obedecer? Hoje aprenderemos que a humanidade recebeu algumas bênçãos e responsabilidade de Deus. Isso, é claro, como coroa da criação. Leitura bíblica em classe, com base para a lição, se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31, capítulo 2, versículo 15. Primeiro capítulo 26 a 31. E disse Deus: façamos homens da nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Preciso, já de antemão, caro adolescente, parar por aqui e deixar aqui algo muito claro para nós. Nós, às vezes, ouvimos algumas pregações em que aquele pregador, dependendo de quem seja, se é o ministro, se é o irmão,
ele falar, né, acentuar essa questão de que nós não somos nada, de que nós não somos coisa alguma. Amado, usar essa expressão e tomá-la de forma grotesca, de forma afirmativa, isso de forma dogmática até mesmo, isso se torna um contraposto à revelação que temos de Deus com respeito a quem somos. Ainda que o pecado ele entrou, né, na nossa existência, e pelo pecado a terra sofreu a maldição por conta do pecado de Adão, e a causa, como ele representante nosso, foi a maldição sobre o mundo. Mas ainda com tudo isso, amados, nós não deixamos de ser a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ela foi afetada com respeito ao nosso testemunho de vida, com respeito às atitudes que, à luz da ignorância e meio às algemas do pecado, nós denegrimos essa imagem. Nós vituperamos a santidade, observe bem, a santidade de Deus. Porém, ainda com tudo isso, nós não passamos a se tornar animais. Nós não passamos a se tornar qualquer tipo de outra qualquer coisa, ou de outro qualquer ser, mas continuamos sendo ainda a imagem e semelhança de Deus. Então, há um valor que excede uma compreensão, ainda por conta do pecado ter acontecido e ter afetado em nossa vida, amor. Irmãos, nós não somos a cara adolescente. Nós não é que nós somos, não somos ninguém, não somos nada. Nós precisamos compreender, dentro do texto e contexto de cada passagem bíblica, o sentido daquele termo. Eu ouvi certo pregador tomar o texto, né, um dos textos da palavra de Deus, que dizer que nós somos como, que a nossa vida ela é breve, que nós somos comparados, né, a uma planta que nasce hoje, amanhã já se desvanece e morre, que nós somos comparados, como o Tiago diz, a fumaça que logo desvanece. Isso está falando, amados, quase que na sua totalidade desses textos e contextos quanto a isso, está falando, amados, da vulnerabilidade, cara adolescente, em que a nossa natureza ficou sujeita. A natureza humana, ela ficou sujeita a essa vulnerabilidade, a essa fraqueza. Mas nem por isso precisamos totalizar essa condição a dizer que nós não somos ninguém, que não somos nada. Vamos voltar para o texto bíblico. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus não cancelou esse projeto. Nós ainda somos a imagem de Deus. Por isso que está texto bíblico que nós podemos desconsiderar o nosso semelhante, porque não podemos esquecer que ele é a imagem e semelhança de Deus. Está na carta de Tiago. Então que nós desconsideramos tal fato, porque isso não espelha de maneira nenhuma qualquer sentido de
o sentimento de humildade, amado. Isso é um sentimento de comiseração em que Deus, ele se ira. Porque quando Deus chamou Moisés, ele não chamou porque ele foi capacitado 40 anos na ciência do Egito. Deus não chamou Moisés porque ele tinha méritos frente a essa escolha. Não. Deus escolheu Moisés por conta da sua prerrogativa de governo e soberania. Então, logo, não podemos, irmãos, considerar. Aí Moisés, como estava falando, que fugiu aqui a memória, cara adolescente. Deus chamou Moisés, capítulo 3 de Êxodo, depois você quiser ver. E Moisés começou a dizer, não, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sei falar direito. E ele chegou a um ponto dessa resistência à escolha de Deus, se mostrando muito, não, eu não tenho, mas não tinha nada nele. O que iria capacitá-lo a realizar e dar a condição dele libertar o povo de Israel da mão de Faraó e do Egito, era o próprio Senhor. E chega um ponto desse debate, que se tornou um debate entre Moisés e Deus, ele negando, que Deus ele se irou. Diz o versículo bíblico que Deus se irou daquela proposta a um sentimento de humildade, passou a ser um sentimento de comiseração. E Deus ali se irou. Deus falou para Moisés, Moisés, quem é que fez a boca? Quem é que fez o ouvido? Então, amados, o fato de eu ser vulnerável, ser fraco com respeito à realidade de que aqui estamos de passagem e que essa vida ela é curta, dado essa vulnerabilidade do nosso corpo frente às consequências do pecado, isso não nos leva ao patamar de nada, de ninguém, de maneira alguma, amados. Somos alvo do interesse de Deus e da misericórdia de Deus, porque Ele não cancelou o seu projeto. Continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança ela é restaurada quando da fé em Cristo Jesus e pela obra do próprio Senhor, do próprio Deus. Aí passamos a nascer de novo. Não é uma outra natureza com respeito à nossa, a biológica. Porque continuamos sendo que somos fato este, que o próprio Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós, tomou a semelhança nossa. Como ser, como homem. A humilhação do Senhor Jesus é abrogar a prerrogativa divina, que é incomensurável, e tomar forma humana, que é limitada e vulnerável. Então que possamos tomar cuidado com esse tipo de humildade, né? Que na verdade é uma comiseração, para se mostrar totalmente humilde. Tomamos cuidado, amado. Humildade tem que fazer parte da nossa vida, isso mediante a nossa total dependência de Deus e a consciência de que é pela graça de Deus que haveremos de o ser, porque a nossa tendência comum é a prepotência, o orgulho e a soberba. Continuando diz, então Deus os abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves em que dá fruto, que dê semente, servosão para mantimento, e todos os animais da terra
todas as aves do céu e todo ser vivente que já está sobre a terra, tenham dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. E 2,15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavar e guardar. Primeiro ponto, a criação do ser humano. O relato da criação. A Bíblia revela como o ser humano foi criado, como as próprias mãos. Deus formou do pó da terra Adão. Em seguida soprou em sua narina uma respiração de vida. E assim o homem se tornou um ser vivo, já para criar a mulher. Deus fez cair um sono, pesado sono em Adão. Em seguida retirou do homem uma costela, fechou a carne de Adão e com o material original do primeiro homem formou a mulher. O relato da criação é confirmado ao longo de toda a Bíblia, por diferentes escritores em diferentes épocas. A palavra de Deus é verdadeira e fiel. Então, foi Deus que nos criou. Não somos, uma espécie de ameba ou de qualquer sentido ouvindos do macaco, de maneira alguma. Segundo ponto, o conselho da criação. Na criação no céu e da terra, Deus usou a palavra e tudo veio a existir. Em relação aos seres humanos, a Trindade foi reunida para criar algo diferente. Era uma reunião solene para uma finalidade grandiosa. Essa nova criação não estava ligada aos astros, nem aos mares, tão pouco surge da terra. Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, olha só, que se parecerão conosco, amado. A imagem e semelhança de Deus no ser humano aponta em primeiro lugar, para o propósito da vida humana: amar e servir ao Criador. Outro aspecto da imagem e semelhança é a capacidade do homem em se relacionar com outros seres humanos. Ela também diz respeito ao poder para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens. Para isso, o homem utiliza a sua inteligência para refletir, falar, tomar decisões, etc. Assim, após a entrada do pecado no mundo, essa imagem de Deus no homem foi afetada, observe bem, mas ainda pode ser encontrada nele. Porque diz a Bíblia que a lei do Senhor está nos nossos corações. A criação e os animais deveriam ser cuidados e preservados. O sustento dos seres humanos também viria da natureza. Esta responsabilidade é chamada de mordomia. A mordomia é o privilégio de administrar bens materiais e espirituais confiado pelo Criador aos seres humanos. Primeiro ponto. Isso aqui já estamos no segundo, terceiro. Conselho da criação. A imagem e semelhança. Já teve um ponto, né? Então vamos para o terceiro ponto aqui. Criado para serem mordomos. A mordomia antes da queda, tendo criado o homem, o Senhor deu a ele obrigações no Éden. Adão e Eva deveriam cuidar do jardim e nele fazer plantações. Era a mordomia da terra. Além disso, deveriam exercer domínio sobre os animais. O casamento também foi uma bênção dada aos seres humanos ali. A mordomia envolvia ainda a correta alimentação. Até para os animais havia orientação alimentar. Segundo subponto, a mordomia depois da queda. Tendo pecado, o homem e sua esposa já não podiam mais administrar como no princípio. Para Adão, o trabalho da terra tornou-se penoso. Nesses novos tempos, os administradores passaram a ter muitas dificuldades. Então foi nessa questão, cara adolescente, em que o pecado afetou a nossa natureza, Se tornou mais penoso a vida por conta do pecado. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, disse Deus para Adão. Então isso afetou nesse sentido. Porém nós temos um valor diante de Deus, que é termos sido criado à sua imagem e à sua semelhança.
Bom mordomo do Senhor. Todos nós devemos exercer a mordomia do bem dado por Deus à humanidade. Jesus também ensinou sobre isso. Ele advertiu seus ouvintes sobre a mordomia quando contou a parábola dos talentos, e afirmando que todos nós temos responsabilidade de cuidar bem daquilo que o Criador nos confiou. O adolescente cristão deve glorificar Deus como um bom cuidador dos presentes dados pelo Criador. O corpo, como o templo do Espírito Santo, deve ser bem alimentado, repousar as horas necessárias por noite, ser exercitado regularmente. Todo o nosso ser deve ser guardado puro para a vinda do Senhor. A mente, a sede das emoções, deve ficar ocupada com a palavra do Senhor para a meditação e com pensamentos saudáveis. Para proteger a saúde mental, tudo deve ser levado a Deus em oração, pois isto afasta a ansiedade. O cristão deve confiar não no Criador e Pai que cuida de todas as coisas. Além disto, o cristão deve viver alegre, desfrutar da família e de tudo que é agradável diante de Deus. O espírito de respeito ao meio espiritual pelo qual nos comunicamos com Deus pela fé. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso, sempre devemos buscar a presença de Deus. O tempo, tudo que o cristão faz deve ser para a glória de Deus. Portanto, cada instante deve ser aproveitado com sabedoria, sabendo que há tempo para todas as coisas. A igreja local. Temos no Brasil o privilégio de poder frequentar a igreja local livremente, sem embaraços e sem perseguições. Devemos ser presentes no cultos e nas demais atividades da igreja. Concluindo, Deus criou o homem com suas próprias mãos. Feito à imagem e semelhança de Deus, fomos constituídos mordomos de diversos bens. Assim, o Criador espera de nós que sejamos bons administradores de todas as boas coisas que Ele nos confiou. Então, logo, amado e querido adolescente, isso é um privilégio. Você já está na tenridade compreender essas peculiaridades com respeito ao nosso valor, ao valor da humanidade aos olhos de Deus, como coroa da criação. Ele nos fez com as suas próprias mãos, Ele soprou fôlego de vida, nos fez semelhante a Ele e nos deu o domínio, né? Nos deixou tarefas importantes a ser feitas, como vimos aqui em cada aspecto. Fora esse, tem outros. Porém, o corpo, o espírito, o tempo e tudo mais que diz respeito à mordomia, precisamos fazer por excelência para o Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Um abraço a todos e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esse momento que aqui ficamos conhecendo mais um conteúdo desta lição, Senhor, da classe dos adolescentes, que também muito fala aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a administrar bem a tudo quanto você tem colocado em nossas mãos para fazer. E nos ajuda a fazer, Senhor, com excelência, para Ti, para o Teu reino. Faz isso, Senhor, é o que eu te peço, e eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.